Saúde. A reta final do ano é uma época caracterizada pelas chuvas intensas e mudanças repentinas na temperatura e na umidade relativa do ar. Tudo isso antecede a chegada do verão, prevista para o dia 21 deste mês. Pessoas com rinite alérgica são bem afetadas com a mudança do clima. A médica alergista Elisângela Menezes dá algumas dicas de cuidados com a saúde, principalmente das crianças. Essa época do ano é o contrário que muita gente pensa, porque chove bastante, a gente pensa que a umidade relativa do ar vai estar ok, boa, né, para os pacientes alérgicos, mas como faz muito calor no nosso país, aqui na nossa região também, calor intenso, né, a gente acaba não atingindo os valores ideais de umidade relativa do ar, mesmo com as chuvas. Então, um dos fatores que fala, né, que pesa contra as crises respiratórias nessa época é isso, a baixa umidade do ar. Outra questão é o uso que a gente precisa, né, porque o calor é intenso, a gente acaba abusando um pouco mais dos aparelhos de ar-condicionado. Nem sempre com uma manutenção em dia, às vezes com filtro sujo, que leva ao acúmulo de ácaros, fungos. As paredes das casas também, nessa época em que a chuva se intensifica, podem evoluir com alguma infiltração, e esses são os principais fatores para que o paciente alérgico entre em crise e descompense. A umidade relativa baixa, o uso mais frequente dos aparelhos de ar-condicionado e as infiltrações. Outro problema comum que atinge as pessoas que usam a voz como ferramenta de trabalho é a rouquidão. A médica ressaltou que nos últimos meses várias pessoas se queixaram do problema em seu consultório. Elisângela Menezes reitera a importância da desconstrução de alguns mitos, os quais muitas pessoas acreditam serem os motivos das doenças comuns nesta época do ano. Nesse momento, nós estamos passando por um surto de uma infecção de laringite viral, inclusive aqui na região. Então, Gustavo, a laringite viral é uma das doenças infecciosas que ataca a laringe, que é onde estão localizadas as cordas vocais, e a gente acaba tendo alteração da voz. É comum em crianças que essa alteração venha junto com tosse, com o nariz escorrendo, com febre. A laringite viral, ela é sazonal também, né? E nesse momento a gente está passando por um surto. Além da rouquidão causada pela laringite viral, a gente também pode ter outros vírus respiratórios, né, além do tradicional aí que causa a rouquidão, pode ter piora do quadro alérgico, aquele paciente que tem rinite alérgica, que começa a ficar com a narina escorrendo, obstruída, as crises de espirro. Isso também pode afetar até as cordas vocais. A hidratação, nesse caso, é fundamental. Então, a gente orienta os pacientes a aumentar a ingestão de água, e às vezes a usar até os dispositivos de nebulização com soro fisiológico para manter a corda vocal bem hidratada. É importante a gente contar aí para a população que não é o frio exatamente da bebida que vai causar infecção de garganta, né? E às vezes o paciente tem que tomar antibiótico e associa isso com o fato de ter tomado um líquido gelado. Isso é uma orientação até para os avós aí que morrem de medo da criança chupar um picolé. Na verdade, alguns pacientes são um pouco mais sensíveis que outros a variações bruscas na temperatura. E essa variação brusca na temperatura pode gerar uma dificuldade de se limpar a via aérea, o movimento de várias células que a gente tem na via aérea, que fazem tipo um balanço com seus cílios, liberando e limpando a secreção da via aérea. Quando a gente faz um choque térmico e esfria rapidamente o corpo, esse movimento pode ficar mais lento. E isso favorecer a retenção de secreção, a congestão nasal, enfim. Mas não é o frio que causa. Então, vamos também desconstruir um pouco desse mito, porque num calorão, como você mesmo disse aí, uma água gelada, refrigerante, nem tanto, porque não faz bem para a saúde, né, Gustavo? Nem a cerveja. Mas uma água bem gelada pode acalmar aí o calor, e a gente só vai tomar cuidado com aqueles pacientes que têm uma sensibilidade maior a essa variação brusca de temperatura. No verão, o sorvete está liberado para as crianças.